Continuando os adicionais da aula 06. Ele ficou anteriormente, né, com o jogador, com tudo certinho. Nós vamos criar um outro layout, tá? Então, aqui no layout, nós vamos adicionar um layout. Esse adicionar, e vamos adicionar também um event sheet. O layout nem sempre é obrigado, mas eu sempre acho mais aconselhável, já que está adicionando um novo layout, adicionar também um novo event sheet, tá? Então, ele vai se chamar Lay 2, né? Lay 2, e ele criou aqui um event sheet, que vai ser o EVE2. Por enquanto, né, ele está no padrão, ou seja, o layout 1, que é esse daqui, tá? Ele está utilizando o event sheet 1. Tá? Então, se a gente entrar no layout 1, nós vamos ver que ele está utilizando o event sheet 1. E se a gente for para o layout 2, a gente vai ver que ele vai utilizar o event sheet 2. Tá? Então, você vai ter o event sheet 2 e o layout 2. O layout 2 usa o event sheet 2, tá vendo? E, né, o layout 1 usa o event sheet 1. Tá? Esse é o padrão, vamos deixar assim. A gente pode mexer nisso, mas vamos deixar assim. O layout 2 ele vai ser uma continuação, vai ser uma segunda fase. Né? Então, ele vai ter, né, seria mais ou menos lógico que ele tivesse o mesmo tamanho do layout 1. Né? Então, estou até colocando ele aqui do mesmo tamanho. Né? Eu vou redimensionar aqui para ficar fácil de nós podermos ver. Tá? Um pouquinho menor assim, acho que fica no ideal. Então, agora, aqui em cima nós temos o layout 1 e o event sheet 1. O layout 2, o event sheet 2. Eu posso mexer na posição deles aqui, mas para mim está cômodo assim. Tá? Então, nós vamos para o layout 2. O layout 1 era aquele anterior. O layout 2 agora, o que nós vamos fazer? Nós também vamos aqui embaixo na layers e vamos também criar da mesma maneira, vamos criar uma layer acima, tá? Uma layer acima. Essa layer acima vai se chamar elementos, ela fica com 1, ela fica acima. E a layer abaixo, nós vamos também chamar de time map, tá? Então, nós vamos aqui, nessa daqui, vamos renomear para time map. São os do layout 2, tá? Então, no time map do layout 2, nós vamos colocar aquela mesma imagem lá, nós vamos colocar aquela mesma time map anterior, tá? Que vai ser o time map 1. Então, nós vamos criar aqui, ó, um objeto, clica com o direito, insert new object, time map. Ele vai se chamar TIL, né, Lay 2 Z0, tá? Do mesmo jeito que o outro se chamava, né? TIL Lay 1, isso aqui é o TIL Lay 2, né? Tile Map Lay 2 Z0, né? É o mais embaixo, tá? E aí vamos inserir. Nesse daqui, nós vamos inserir aquele mesmo, o tile map lá mesmo, o tile map 1. Então vamos lá, vamos inserir o tile map 1 nele, certo? Tá lá, né? Então, load the image from files, vamos lá no tile map 1, vamos inserir. Dessa vez, né, eu não vou esquecer. Então ele vai vir para cá, né? Ele vai vir para cá, ó, aqui, ó. Então, ele está aqui, né? Então, agora, nós vamos inserir, conforme a figura lá, né? Eu estou seguindo a figura. Lembrando que ele também vai ficar 64 por 64, né? Tá 32, mas nós vamos pôr 64 por 64, tá? Que é o tamanho, né? É o tamanho aqui do lápis, ó. Se você fizer 64 por 64, ó, ele pega inteiro, tá? Ele está sugerindo que seja aquele bloco vermelho lá, né? Deixa eu pegar ele aqui, um bloco vermelho, e depois tem uns verdezinhos no meio. Certo? É óbvio que vocês podem mudar isso aí, ó, o desejo de vocês, tá? Mas eu vou fazer do jeito que está no material,
do jeito que ele está sugerindo, que assim fica fácil de vocês acompanharem, né? É aquele com os quadradinhos dos tijolos lá. Esse aqui, ó. Então eu vou pegar com a pena esse aqui e vou colocar aqui. Aqui ele manda colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí manda pular 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. De novo manda pular 1. 1, 2, 3. Manda pular 1 e mais 2. Perfeito. Tá? E aí manda colocar aqui no meio um verde. Certo? Um verde, que é esse verde aqui. Então é um aqui, ó. Um verde aqui, um verde aqui. Volto a falar, né? Errou, a borracha está aqui. É só ir lá com a borracha e resolver. Tá? Eu quero parar de colocar objetos. Clica na seta. Tá? Aqui é para colocar, aqui é para apagar. Tem outras funções aí, trocar cor e tudo. Mas na verdade o que a gente vai usar principalmente esse. Então esse é o que fez lá embaixo. E lembrando, né? Esse aqui, que é esse aqui, ó. Tá? Ele tem que ser sólido. Então, behavior, e nós vamos pôr o comportamento de sólido. Perfeito. Então agora ele é sólido. Tá? Agora nós vamos colocar mais um. Deixa eu fechar. Vamos colocar mais um. Aqui mesmo, gente, ó, voltando, né? Aqui, ó, nesse daqui, nessa layer, tá? Clica com o direito, insert new object, de novo, um tile map, tá? E agora ele vai chamar o mesmo nome lá, só que com Z1 ao invés de Z0, né? Aqui, ó, tá vendo? É o Lei 2 Z1, tá? E vamos inserir. Nesse daqui, load image from files, mesma coisa, né? E vamos colocar o tilemap 2. Ele vai vir dessa maneira mesmo. Esse nós vamos preservar o 16 por 16 que ele estava. Lembrando que ele também tem que ser sólido, né? Por que ele tem que ter o comportamento de sólido? Porque quando o jogador esbarrar nos elementos desse, vai perder ponto. Do outro, não, né? Do outro tem que ser sólido só para segurar. Então, o comportamento de sólido tem que ser adicionado. Tá? Então, pronto. Agora ele é sólido. Então, agora nele nós vamos colocar lá, são 3 porteirinhas, né? São 3 porteirinhas que nós vamos pegar parcial, né? Se bem que tem várias porteiras aqui, né? Mas ele está sugerindo que se pegue essa porteira que está mais abaixo aqui. Deixa eu ver se eu encontro essa porteira aqui fácil. Um jeito fácil de achar é abrindo a figura grande, né? Então aí você tem ele grande e fica fácil de encontrar. Depois procura por aqui. Ó, vou pegar assim, ó, não vou pegar todo. Vou pegar até aqui assim só, percebeu? Ó, desse jeito assim eu peguei, tá? Caneta. E agora ele só coloca aqui, ó. Coloca um aqui em cima, coloca um aqui em cima e coloca um aqui em cima. Só isso. Depois também pode dar uma sofisticada se desejar, tá? Pode deixar mais bonitinho. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz do outro, né? Eu vou levar um pouquinho para baixo aqui para ficar bem justinho. E esse aqui também um pouquinho para baixo para ficar bem justinho, tá? Então é isso que é assim que nós vamos desenhar, tá? Então agora nós vamos colocar um objetivo. Nesse nós vamos colocar um objetivo. Então vai ser um elemento, tá? Vai ser um sprite, lógico, né? Um sprite que vai se chamar SPR objetivo, tá? E esse sprite agora ele vai ser um elemento que está lá naquele tilemap 3, tá? Não vou trazer o tilemap, né? É o 3, eu vou colocar ele aqui e vou procurar uma espécie de uma igrejinha lá, né?
que tem, aqui está o jogador, né, que nós encontramos, e eu vou procurar, aqui tem uma espécie de uma igreja aqui, e eu vou utilizá-la. Aqui é mais fácil de procurar, porque está maior a imagem, né? Então não dá tanto trabalho para procurar. Olha, podia colocar essa cabana também, né? Embora o material esteja colocando a igreja lá, mas também pode colocar a cabana. O material está colocando esse. Então, é a ferramenta de seleção. Eu seleciono, aí uso a ferramenta de corte, dou um corte, né, para ele ajustar direitinho. Lembre-se, tem que colocar o ponto de referência no meio, né? Então vem aqui, ó. Quick Assign, pode ser Middle, vem aqui no meio, tá? Então ele já está bem aqui no meio, como pode ser visto. E está sugerindo 32 por 32, tá? Ele vai ficar um pouco grande, né? Mas 32 por 32, tá? Tá lá. Vamos colocar aqui embaixo. E vamos colocar, está um pouco pequeno, 32 por 32, eu acho que pode ser um pouquinho maior. Eu até aumentei um pouquinho, tá? Depois eu vou até trocar lá no material um valor maior. Mas tá aí, de qualquer jeito, tá aqui, é esse o objetivo que ele tem que chegar. Ele vai ter que chegar aqui. Diferentemente dos outros, né? Esse objetivo tá mais aqui no meio, tá vendo? Tá mais aqui no meio. Bem, pode ficar em qualquer outro lugar, não tem problema, tá? Mas para ficar mais ou menos igual ao material, eu vou deixar mais ou menos nessa posição. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar lá no layout 1 e nós vamos fazer com que o jogador, lei 1 aqui, com que o jogador, quando ele chegar nessa posição aqui, mais ou menos, ó, essa posição aqui, olha para o mouse aqui embaixo, tá? Essa posição é 1.200, mais ou menos 1.200, né? 1.200 por 600, tá? Aqui está 1.200 por 600, seria um valor mais ou menos nessa faixa aqui. Então, quando o jogador chegar nessa faixa, ele vai passar para outro layout, tá? Ele vai passar para o layout 2, tá bom? Então, nós vamos lá no Event Sheet, certo? E vamos colocar, né, uma instrução. Quando o jogador, né, chegar, então primeiro vamos pôr um comentário aqui, né? Ao chegar no layout, na posição, né? Ao chegar no final do layout, eu vou pôr do final do layout 1. Lá está só assim, lay 1. Tá? O jogador passa para o layout 2. O jogador passa para o lay 2. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Quer dizer, quando o jogador, né? Então, quando o jogador, ele tiver com o X, tá? Então, position X, tá? Então, eu vou procurar lá as posições do jogador. Então, size and position, tá? Então, eu vou pegar lá, compare X. Quando o X for maior ou igual a 1.200, tá igual aqui, mas eu vou pôr maior ou igual a 1.200, o X maior ou igual a 1.200. E o Y, tá? Então, add another condition. O Y, então, no jogador. O Y está lá do lado do X, ó. Aqui tem o X e ao lado está o Y. Compare Y aqui, compare Y. Quando o Y for maior ou igual a 600, então aqui tem que ser end, né? Quando ele for maior ou igual a 1.200 e for maior ou igual a 600, tá? Quando acontecer isso, o que eu vou fazer? Ele vai para o layout 2. Então, o sistema vai passar para o layout 2. Não é o jogador, é o sistema, né? O sistema, go to, né? Lay, né? Go to layout.
Lei 2. Olha, agora tem os dois layouts aqui. Vai para o layout 2. Certo? Então, na hora que isso acontecer, ele vai para o 2. E agora, lá no 2, logicamente, né, vai ter que ter o jogador. Então, eu vou pegar o jogador, né, ó, só para ficar bonitinho, veja, o jogador, eu vou pôr, para dar a impressão que está certinho, eu vou pôr numa posição aqui, por exemplo, olha, 100 por, 100 por 600, tá? Então, eu vou pôr a posição do jogador aqui, 100 por 600. Tá? Então, ele está 100 por 600. Eu vou colocar o jogador lá no layout 2 na mesma posição. Então, eu vou pegar o jogador, podia dar um Ctrl C também, né? Mas o jogador está aqui e eu vou colocar na posição também 100 por 600. Então, dá a impressão que ele vem exatamente para a mesma posição. 100 por 600. Certo? E eu vou trazer também, então, o que vai acontecer? O jogador está nessa posição aqui, né? Quando ele mudar para o layout 2, ele vem para a mesma posição, para o 100 por 600. E o mesmo eu vou fazer lá com aquela barra que está medindo. Essa barra aqui, por exemplo, ele está na posição 50 por 68, né? Eu vou pôr 50 por 70, por 70, tá? 50 por 70. É interessante colocar assim o mesmo valor, né? Porque aí dá a impressão que vem na mesma posição, né? 50 por 70. Então eu vou pegar lá a barra de vidas e vou colocar na mesma, 50 por 70. Essa aqui principalmente, porque aí vai dar a impressão de que é a mesma, 50 por 70. Tá? Eu vou salvar, né? Vou lá passar para o layout 1. Cuidado que aqui, enquanto ele começa sempre no 1, então a gente tem que vir para o 1 para começar. Quando a gente for entregar o jogo, aí sim, coloca automaticamente para iniciar no 1, ele inicia, mas daqui não. Na hora que eu der um play, ele inicia da onde se estiver, tá? Então eu vou dar um play, salvou, né? Vou dar um play e vamos ver se eu consigo chegar lá com o jogador, né? E veja que eu vou perder vida e tudo, né? Mas eu quero chegar lá com uma certa quantidade de vida, para depois arrumar, né? Ó, já cheguei. Opa, ele foi muito rápido, né? Deixa eu tentar novamente. Ele já passou para 2, então tem algum erro, né? É x maior que 1.200 e y maior que 600. Deixa eu ver se tem algum erro lá. Encontrei o erro, né? É 1.200, não 120. Como dá bastante 120, né? Foi até bom para ver. Quando o x foi 120, andou um pouquinho e já pulou para o outro, né? Esse número aqui era 1.200, né? 1.200 por 600. Agora eu terei condições de andar um pouquinho mais, né? Que do jeito que estava, né? Eu mal comecei a andar, ele já passou para lá. Por quê? Porque estava 120 e não 1.200, né? Então vamos dar um playzinho agora. Agora acredito que vai funcionar sem problema. Então agora sim, ó, posso andar um pouquinho que ele não cai, tá? Não perdi vida ainda. Consegui vir sem perder vida. Aqui perdi uma vida, tá? Vida. Vou para lá, ó. Ele passa para outro layout. Ele não está perdendo vida nem nada. Então, a gente precisa, né? A gente precisa falar que no layout 2 vão ser válidas as instruções que já vêm do layout 1. Tá? Então, nós vamos passar lá no Event Sheet 2 e vamos colocar as instruções, falar, olha, tudo que é válido no Event Sheet 1 vai ser válido também no Event Sheet 2. Então eu vim aqui para o Event Sheet 2 e eu vou começar incluindo, olha, tá? Então eu venho aqui, include né, Event Sheet. Eu vou mandar ele incluir tudo que é válido no 1. Então ele vai colocar essa instrução aqui embaixo. Então tudo que é válido no 1 também é válido no 2. Então ele vai lá, faz o 1. Quando ele chega aqui, ele vai lá e faz o 1 e aí vem para o 2. Passa aqui de novo, ele vai lá, inclui o que está no 1 e vem para o 2. Ele fica fazendo isso o tempo todo, tá bom?
Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos subtrair uma vida toda vez, né, que o jogador, eu vou criar um jogador 2, um grupo jogador 2, porque eu vou precisar disso, tá? Add a group, tá? E vamos criar um grupo jogador 2, tá? É um grupo, certo? Porque lá é o jogador 1. E eu vou começar com esse jogador 2, falando o seguinte, quando o jogador colidir com alguma coisa do 1, quando o jogador, né, um collision with another object, como eu falei, um dos mais utilizados, quando ele colidir com qualquer objeto, tá? Aqui, ó, do Lei 2Z1, tá? Quando ele colidir com qualquer um desses objetos, certo? Vou até abrir aqui, como eu abri lá no outro, para ficar mais bonitinho, né? Aqui, jogador, para aparecer a palavra jogador. Tá? Aqui, para ele aparecer inteirinho. Então, eu vou falar que eu vou diminuir uma vida dele, certo? Então, SPR jogador, next, tá? Subtrai 1, então vou lá na hora que eu vier gerenciar a variável, né? Subtrai aqui e vamos subtrair 1 da variável vida, certo?